Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado João Paulo Cabecinha, Executive Board Member na Glint & Excellence. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a Nova IMS, com apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações nessa economia cada vez mais digital, uma organização que se quer, por um lado, resiliente, mas também ágil e capaz de inovar de forma contínua nessa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos uma conversa com um convidado, sempre um convidado muito especial, ou alguém que está a criar ou a transformar uma Future Enterprise, ou a dinamizar o ecossistema de transformação digital em Portugal. E hoje temos mais um convidado muito especial, mas para apresentá-lo, e como sempre, tenho aqui o meu amigo co-moderador, Fernando. Força. Obrigado, Gabriel. De facto, hoje temos um convidado muito especial. O nosso convidado de hoje é o João Paulo Cabecinha, que é administrador executivo da Glint. João Paulo, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade para esta conversa. É um grande prazer receber-te aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. A primeira pergunta que nós fazemos é igual para todos os nossos convidados. Tu tens uma carreira já relativamente longa, de grande sucesso. Não muito longa, exatamente, mas com um grande sucesso. E uma das coisas que nós perguntamos é: quais são as características pessoais que tu achas que mais marcaram o teu percurso profissional? Ou seja, aquilo que a tua personalidade, digamos assim, justifica este percurso. Nós, isso porque estamos a criar a fórmula secreta do sucesso. Exatamente, estamos a tentar fazer isso. Então vou tentar ver se consigo trazer aqui alguns ingredientes que possam ajudar essa tal fórmula. Enfim, fazendo então essa retrospectiva daquilo que tem sido até hoje o meu percurso, eu diria que há dois aspectos talvez muito marcantes. O primeiro é paixão e muita emoção naquilo que eu faço. Segunda-feira de manhã, para mim, é sempre um recomeço, onde eu levo muita expectativa e muita energia. Não é de forma nenhuma um dia difícil. Deixa-me só que partilhe aqui um episódio convosco. A semana passada estava a fazer o welcome ao nosso programa de academistas, um programa onde nós todos os anos acolhemos algumas dezenas de recém-licenciados, e dizia-lhes que mais do que work-life balance, eu queria que eles procurassem work-soul balance, ou seja, queria que eles procurassem ter na sua atividade profissional a recompensa e o prazer que buscam na vida. Ou seja, não ter de facto essa capacidade de encontrar na atividade profissional as recompensas e o prazer que procuram para a sua vida é extremamente importante. Eu tenho tido essa felicidade de ter na minha atividade profissional um prazer bastante elevado. Portanto, paixão, entusiasmo naquilo que tenho vindo a fazer. Segundo aspecto, reinvenção. A ideia de que temos uma carreira, como sabemos, é algo de passado. Nós vamos tendo várias carreiras, vamos reinventando, vamos tendo vários percursos na nossa vida. Eu tenho tido essa sorte, não porque tenha mudado muitas vezes de contexto empresarial, mas sim porque sempre tive a sorte de ir abraçando novos desafios e encarando isso como algo extremamente positivo e fundamental até para mim, não é? Portanto, esta capacidade de me expor a situações novas, onde eu me sinto no início com até alguns níveis de incompetência, mas que vou buscar conhecimento, informação e essa reinvenção constante. Eu acho que isso hoje é fundamental, essa predisposição e também retirar prazer dessa própria atitude de reinvenção constante. Muito bem.
João, tivesse sempre ligado de alguma forma a empresas que prestavam serviços de tecnologias de informação, a ajudar a transformar vários setores, não é? Mas hoje estás numa organização, a Glint, que tem vários negócios, um deles a Nexcellence, que é uma empresa de serviço e atua cross-sector, mas a Glint tem um foco muito no setor da saúde, farmácias, mas não só. Como é que tu vês hoje o setor de serviços da IT? Ou seja, há uma procura muito grande, faltam recursos, há muita pressão daquilo que é o negócio nacional, o negócio internacional. Qual é a tua perspectiva do mercado hoje? Como é que muito bem. Esse é um aspecto, para mim, é um aspecto hoje muito apaixonante. Ou seja, o que é a empresa do futuro? Como é que as empresas se devem estruturar para entregar serviços? Eu estou a falar desta forma genérica porque acho que nós, na área de tecnologias de informação, não somos muito diferentes de outras áreas especializadas e que são fundamentais para as organizações. Acredito que cada vez mais as empresas são organizações que funcionam em rede e em ecossistema. E a capacidade de estabelecerem boas ligações e bons modelos de funcionamento com terceiros é absolutamente fundamental. Nas áreas de tecnologias de informação, sem dúvida, acredito, isso hoje é a chave do sucesso. As organizações têm que saber estabelecer com outros, neste caso com empresas de serviços de tecnologia, relações de grande proximidade, de grande cumplicidade e com estabilidade. E, portanto, para quem está na área de serviços, é conseguir ser essa extensão natural das áreas de tecnologia das organizações, uma extensão que é cúmplice naquilo que é a tradução em tecnologia dos desafios de negócio que essas empresas têm. E, portanto, eu diria que esta capacidade de ler com o seu cliente aquilo que são prioridades de negócio é hoje absolutamente fundamental para quem está na área de tecnologia. Diz-me uma coisa, João Paulo, para mim faz todo o sentido. Eu tenho este preconceito que eu penso que em Portugal, agora tu poderás corrigir-me, em Portugal não é fácil estabelecer estas parcerias. Não há tradição nesse tipo de parceria muito próxima entre fornecedor e empresa que está a receber os serviços. Como é que achas que tem evoluído? Achas que tem evoluído no sentido mais positivo, de haver mais abertura para esse estabelecimento de parcerias mais próximas, mais estáveis, mais duradouras? Como é que achas que têm evoluído as coisas nesse sentido? Enfim, eu sou por natureza otimista e tenho uma perspectiva positiva. Acho que temos evoluído, acho que temos de estar grandes saltos aí, até ultrapassando algumas barreiras culturais que nós como portugueses temos. Somos bastante individualistas, isso nota-se, em particular quando estamos fora de Portugal e vemos outros países que atuam de forma muito concertada, reforçando-se mutuamente empresas que estão a explorar determinados mercados quando estão fora e portugueses têm dificuldade em fazê-lo. Estão sempre mais focados naquilo que podem ser as sobreposições do que aquilo que é a capacidade de explorar um mercado mais alargado e com outra dimensão. Mas, como eu digo, acho que tem havido uma evolução positiva. E a ideia de uma relação estável não é sinónimo de uma relação aprisionada, não é? O que é fundamental é que em cada momento se perceba quais são os objetivos que existem de ambas as organizações e que se procure criar condições para que esses objetivos sejam comuns às pessoas das duas organizações e que se perceba que o sucesso de uma consegue ser o sucesso da outra. Este aspecto é fundamental para nós termos rapidez e alinhamento. Novamente, um aspecto que muitas vezes aqui é descurado nestas relações de serviços em Portugal é a rapidez na execução. Privilegiamos muito uma discussão quase que exaustiva do custo, não é? Quando esquecemos o custo de oportunidade, quando esquecemos que a capacidade de mais rapidamente executar nos permite, a todos, e permite certamente à empresa cliente, a transformar em receita aquele investimento que está a fazer. Em outros mercados, enfim, eu tenho tido a sorte de trabalhar vários mercados, na Europa e fora da Europa, vê-se
uma muito maior preocupação com esta capacidade de execução rápida e de resposta rápida a oportunidades de negócio. Acho que nós aqui ainda temos um caminho a fazer, mas, como digo, acredito que temos vindo a fazer um caminho positivo e que esse vai ser um desafio para os próximos tempos. Mas é um aspecto fundamental para a competitividade, não é? Sim, essa importância do time to market, nessa questão da velocidade do mercado e que faz com que essa variável preço, obviamente, seja relevante, mas o que é importante é, de facto, conseguir entregar rápido, né? Porque o entregar mais rápido cobre rapidamente o eventual custo ou a discussão. Exato. Por vezes nós estamos a discutir o preço tanto tempo que nos esquecemos do custo da própria discussão, não é? E o contexto alterou-se. Exatamente. Portanto, já o desafio que queríamos responder já está velho. Já se modificou e, portanto, temos que voltar a uma base zero quase para conseguir identificar aquilo que é necessário para este novo contexto. Acho que este aspecto é um aspecto cultural e, como aspecto cultural, demora tempo a ser transformado, mas acredito que é absolutamente fundamental. Deixa-me só dar-vos aqui mais uma nota sobre o tema da relação das empresas de serviços e focando então aqui nas áreas de tecnologia, com as organizações que hoje precisam desesperadamente de aumentar a capacidade de execução com tecnologia dos seus projetos de negócio. Há sempre aqui esta dicotomia entre uma contratação muito técnica daquilo que são recursos ou competências ou aquilo que era no passado um outsourcing global das áreas de tecnologias. Enfim, acho que está evidente que nenhum nem outro caminho são os que melhor dão resposta e, portanto, esta ideia de uma extensão natural daquilo que são competências internas através das empresas de serviços e com modelos de multisourcing parece-nos que é o caminho a seguir. Esta ideia de extensão tem um pressuposto que é a existência de competência de análise e decisão no cliente e eu sublinho muito isto. Para qualquer empresa de serviços é fundamental que haja capacidade e senioridade de decisão em tecnologia na empresa cliente para que depois se possa estabelecer uma relação saudável. Se o cliente não tem essas capacidades, é muito difícil de estabelecer-se uma relação de confiança, porque a dependência... E é preciso ter uma maturidade muito grande para comprar esse tipo de serviço, ou seja, porque há aqui dois extremos, né? Comprar o recurso ou comprar um projeto de outsourcing. Agora, o que está aqui no meio nem sempre é difícil o cliente conseguir comprar bem, porque não está a comprar um projeto, está a comprar uma equipa, uma extensão à sua equipa. Vê-se já a maturidade no mercado para esse tipo de... Vê-se as grandes organizações em Portugal, e nós temos tido a sorte de estar envolvidos em alguns desses projetos, já se vê esse nível de maturidade. As empresas perceberam que, de facto, hoje, ter recursos séniores que consigam falar uma linguagem de negócio dentro das suas organizações, mas consigam depois transpor isso para a tecnologia, é um ativo fundamental. E eu acho que este é o principal investimento que as empresas têm que fazer. É nestes perfis que fazem uma boa ponte entre as áreas de negócio e aquilo que são oportunidades de tecnologia, ajudar a construir essa visão de negócio. E depois, a capacidade de execução é externalizada. É externalizada porque é necessário flexibilidade, é necessário hoje uma diversidade de competências tremenda, que não é possível, por muito grande seja a organização, tê-la in-house. E já agora, em relação às grandes organizações, eu também vejo algum movimento nesse sentido, mas uma grande organização que ainda não conseguiu fazer esse caminho foi a administração pública. Ou como é que tu vês a administração pública a fazer esse caminho? Porque há uma tradição muito de contratar recursos, né? Recursos e... Estamos a ver, e nós temos estado muito envolvidos com vários organismos da administração pública, também aqui estamos a ver uma evolução muito positiva. E temos tido a sorte de trabalhar em vários modelos de parceria verdadeira e com resultados muito, muito interessantes. Eu não queria estar aqui a mencionar algum, porque acho que poderia ser injusto para outros, mas temos visto na administração pública, nos últimos anos, um caminho muito, muito positivo.
Aliás, os desafios agora que se colocam também com a execução dos novos quadros de apoio, o PRR e mesmo os quadros de apoio comunitário, obrigam a que haja uma atitude diferente perante aquilo que é a construção das capacidades para executar esses fundos e fazer os projetos de transformação que eles têm, que a sua criação está subjacente. E, portanto, eu vejo que na administração pública hoje já não temos uma situação, eu diria, tão clássica de contratação de recursos, mas sim já uma lógica de buscar verdadeiras parcerias, de projetos geridos de forma bipartida entre cliente e fornecedor. E, portanto, vejo aí também já muito bons sinais. Só notícias positivas. Eu era mais pessimista, mas agora com esta visão, porque eu acho que de facto a administração pública tem este enorme desafio dos recursos, não é? Esta necessidade de ter pessoal na área de tecnologia mais sénior que seja capaz de ser o interface com as empresas de serviços. Eu via isso com alguma dificuldade, mas... É um facto, há uma dificuldade tremenda de recrutamento em todas as organizações e a administração pública, pela rigidez que tem esse problema ainda mais agravado. Eu acho que se criou um elan na área de sistemas de informação na administração pública que tem levado algumas pessoas que o fazem por serviço público. E nós temos quadros que têm transitado de empresas privadas para o setor público, muito movidas por essa vontade de terem um impacto na nossa vida coletiva. Conhecem certamente várias pessoas que fizeram esse caminho e eu acho que isso tem ajudado bastante a que se estabeleça esta relação, eu diria, mais descomplexada com as empresas privadas. Há bastante caminho ainda a fazer, mas se conseguirmos construir com base nesses bons exemplos, acho que estamos no caminho certo. Até porque existe aqui uma outra pressão, não é? Que é a pressão também do mercado internacional, não é? Porque empresas de serviço como a Glint, ao prestarem serviços para fora, até no modelo nearshore, têm uma rentabilidade muito maior do que vender esses mesmos serviços para clientes nacionais, não é? Portanto, como é que vês esse desafio ou oportunidade? Na verdade, são duas coisas. Eu, como país e como cidadão em Portugal, estou muito preocupado. Estou preocupado porque vejo que nós estamos a descurar a capacidade das empresas em Portugal de acederem a bons serviços e bons recursos de tecnologia. Com certeza que é interessante termos aqui localizados centros de competências internacionais, mas temos que ter a noção de que essas organizações o que estão a fazer é quadros altamente qualificados, nos quais o país investiu bastante e que, neste momento, estão a contribuir para entregar o seu valor a organizações noutros países que geram resultados noutros países. E nós ficamos apenas com um salário. É curto para o valor que estas pessoas podem entregar e para aquilo que o país investiu. Portanto, é fundamental que essas pessoas consigam gerar valor, exponenciar esse valor em organizações que em Portugal depois prestam, por sua vez, serviços exportáveis, não é? Aqui é sempre aquela questão, ou seja, mas aqui, será que o desafio ou seja, a questão é saber se são as empresas nacionais que devem também dar o salto e terem uma escala cada vez mais global e conseguirem elas próprias também criar esses centros de competência em Portugal que sejam atrativos para profissionais portugueses, e não propriamente estarmos a limitar os centros de virem para Portugal. É sempre essa questão de perceber como é que se consegue criar aqui uma dinâmica que permita dar suporte às empresas portuguesas para elas crescerem, mas também, ao mesmo tempo, também dinamizar o ecossistema. Não é? Sem dúvida. Só acrescentar aqui que
Qual é, na tua perspectiva, o gargalo, digamos assim, que impede as empresas de tecnologia, o mais importante, que impede as empresas de tecnologia de serem competitivas, por exemplo, com estes centros que estávamos aqui a falar, até com o trabalho remoto para outros países e por aí? O que é que sentes que é mais... Eu ia só me permite, só completar aqui o que o Gabriel disse, porque aquilo que eu comentei sobre este risco para as empresas em Portugal é uma face da moeda, não é? Certo, sim. E a resposta é: nós devemos de continuar a apoiar as empresas portuguesas que têm capacidade de se internacionalizar e de vender os seus serviços num mercado mais global. Essa deve ser uma preocupação. Não estou a dizer com isto que não devamos continuar a apostar em localizar centros de competência, mas se só apostamos todas as fichas nos centros de competência, podemos secar a nossa capacidade de entregar serviços em Portugal. Os centros de competência são, sem dúvida, uma oportunidade também para as empresas de tecnologia, se elas perceberem que não se podem ficar apenas reféns do mercado nacional. E, portanto, há uma oportunidade hoje, até, enfim, pela banalização do teletrabalho, de nós, com modelos híbridos de nearshore e de localização também nos mercados de destino, mas com modelos híbridos de explorar oportunidades, clientes, mercados internacionais. E essa, de facto, tem que ser o caminho para as empresas tecnológicas se quiserem manter-se competitivas com os centros de competência que estão localizados em Portugal. De outra forma, só apostando no mercado português não há condições para mantermos competitividade. Esse é um aspecto que nós, na Glint, temos muito claro, e no nosso plano estratégico há claramente a ambição de aumentar significativamente o peso de serviços para mercados fora de Portugal. Portanto, achas que, ou seja, vai haver aqui ou seja, estamos numa fase de transição onde as empresas de serviços nacionais vão ter que também prestar serviços para fora e as empresas nacionais que recorrem a serviços da IT vão ter cada vez mais também ser mais globais para conseguirem pagar mais. Exatamente. Portanto, estamos nessa fase de transição. O que estavas a dizer é que não podemos só apostar de um lado para secar o outro, mas conseguir criar aqui um equilíbrio para que as duas partes... Não é um equilíbrio virtuoso. Esse equilíbrio é fundamental, porque empresas portuguesas, de facto, que não tenham essa capacidade de se internacionalizar, vão ter muita dificuldade em aceder aos recursos de tecnologia, nomeadamente, mas também outro tipo de recursos. Nós, enfim, que temos hoje consciência de que não é já só na tecnologia que este fenómeno se está a verificar. Nós temos unidades de serviços partilhados que se localizam em Portugal e secam pessoas com perfis financeiros, administrativos, diversos. E, portanto, esta necessidade de acelerar a abertura da nossa economia, projetando as nossas empresas para outros mercados, é fundamental para também depois, globalmente, podermos, de uma forma sustentada, subir os níveis de remuneração e a qualidade de vida das pessoas, dos portugueses. Portanto, acho que este é um aspecto para nós essencial, não é? Essencial. Nós temos estado aqui a falar muito do talento, dos recursos e por aí. A Glint é uma grande empresa, tem que estar sempre, digamos, atenta a este tema e certamente com necessidades de contratação permanente. Qual é que é a vossa estratégia, não só em termos de, digamos, atração e retenção de talento, mas também um aspecto que começa agora a ser cada vez mais importante, que é a política do trabalho remoto, ou parcialmente remoto, ou completamente no escritório. Como é que vês este tema? Como é que convencem um jovem ou uma jovem a entrar na Glint e como é que garante que eles não saem? Pois não sei. Eu sei que aqui é segredos que não se devem referir, mas não há segredos. Eu acho que nós temos que partilhar intensamente todas as ideias sobre este tema e, novamente, voltemos à atitude. Hoje, o mundo é de partilha. E acho que este é um dos desafios principais que temos, é como criar ambientes virtuosos que sejam atrativos para os nossos jovens se desenvolverem e se realizarem plenamente.
O tema do teletrabalho é uma pequena dimensão de um outro eixo que é a flexibilidade, que é um outro eixo que é a realização no mundo profissional. E acho que este aspecto, primeiro, é como conseguir criar condições para que um jovem, agora estamos a falar de um jovem recém-licenciado, que é a nossa principal foco de recrutamento, enfim, também pessoas mais séniores, mas aí é onde tudo começa, e criamos condições para que ele se sinta plenamente realizado e todos os dias, como eu digo, à segunda-feira... Para que tenha tal paixão, é isso? Chega com paixão à empresa e não a pensar... agora tenho mais 5 dias aqui, quem me dera que fossem 4, enfim. E este é o grande paradigma que nós temos. Eu acredito que há aqui que fazer um trabalho muito estrutural até na forma de organização das empresas. A organização burocrática e hierárquica da empresa está ultrapassada. Bem sei que não temos ali à mão outro modelo muito fácil de implementar, mas temos que gradualmente ir introduzindo aqui e testando modelos alternativos. Nas áreas de serviços é mais fácil, nas áreas da indústria é mais difícil, mas mesmo na indústria nós temos bons exemplos de que são modelos de organização de trabalho diferentes. Esta preocupação tem que estar presente todos os dias na gestão das organizações. Como criar entornos de desenvolvimento para que cada uma das pessoas, individualmente, se sinta acolhida, se sinta respeitada e acredite que tem ali um espaço de realização. Acho que esta é uma resposta que nós temos que ir sempre buscando. E não temos 2 casos iguais. Para uma pessoa, isto significa um conjunto de aspectos, para outra significará outras coisas. E, portanto, acolher esta diversidade é absolutamente fundamental. E, no final do dia, alinhar todas estas individualidades com o propósito que a empresa tem. Fazer este alinhamento. Acho que isto é fundamental. Depois, se vem ao escritório 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes, isso já é um aspecto mais específico, que decorre naturalmente daquilo que é a relação que se estabelece. Nós acreditamos que é fundamental manter esta relação pessoal entre equipas, entre colaboradores, entre pessoas que coordenam, entre coaches e cada uma dos trabalhadores ou colaboradores da organização, mas achamos que isto é já um aspecto concreto, particular, de uma relação diferente que se deve procurar estabelecer com cada uma das pessoas. Muito bem, nós sabemos todos que as pessoas são fundamentais e estamos a falar sobre elas quase desde o início. Mas agora virando para a tecnologia, mais pura e dura, algo que todos nós gostamos, e claro que a tecnologia sem a parte humana não é nada, não é? Mas olhando um pouco para aquilo que tem sido essa evolução tecnológica da cloud, da inteligência artificial, dos IoTs, da robótica, e agora se fala do metaverse, se fala do blockchain, da Web3, como é que tu vês essas várias tecnologias e quais é que achas que são aquelas mais disruptivas e que, na vossa perspectiva, ou na tua perspectiva pessoal, ou na Glint, Nexlens, quais aquelas que tu achas que pode criar mais valor para as organizações? Sem dúvida que, e também talvez pela minha história passada, eu acredito muito no impacto daquilo que é o IoT, o 5G, ou esta capacidade de nós termos todos os dispositivos, todos os ativos permanentemente monitorados e ligados. Acho que há aqui uma oportunidade de repensar completamente modelos de negócio e nós temos bons exemplos, desde a empresa que deixa de vender pneus e vende quilómetros, ou a empresa que deixa de vender vacinas para animais e vende a qualidade de reprodução, enfim, ou responde. Temos aqui, isto são alguns projetos onde nós estamos envolvidos, responde de facto a necessidades que estão mais diretamente implicadas com aquilo que é a atividade das empresas e pode
permite repensar totalmente esses modelos de negócio. Portanto, acho que esta é uma área que nós vamos ver aqui transformações importantes. Uma outra área, sem dúvida, é a nossa capacidade de extrair valor dos dados e ter maior capacidade preditiva. A capacidade preditiva hoje é possível. Nós temos cada vez mais algoritmia e temos dados que nos permitem antecipar. A decisão com base em dados retrospectivos ou análises retrospectivas é algo do passado. Nós temos que trabalhar com base em cenários que nos são dados por algoritmia inteligente. Acreditamos também que essa é uma área de grande transformação para a forma com que as organizações gerem e pensam o seu negócio. Bem. Bom, nós já falámos aqui sobre o futuro um pouco sobre o futuro das empresas de serviços de IT e por aí. Já falámos da questão do ecossistema e da importância desses ecossistemas. Já falámos do tema do talento e da própria forma de organização das empresas e a necessidade de encontrar modelos diferentes. Mas caminhando para a frente, quais é que consideras que, digamos assim, serão as maiores diferenças das empresas de serviços de IT daqui a 10 anos, comparado com aquilo que temos agora, de forma global? Estavas há pouco a falar de, em vez de vender pneus, vender quilómetros, não é? Como é que vai ser na indústria de IT? Bom, enfim, podemos aqui tentar fazer um exercício de adivinhação. Sim. Não é? Eu vejo estas áreas da IT muito como uma rede de competências. E também eu partilho isto internamente na nossa organização. Vejo-nos cada vez mais como uma rede de competências que, de forma estruturada, pode levar know-how aos nossos clientes. E isso significa que temos constantemente que estar em aprendizagem, estar sempre a ganhar novas competências e que temos boas metodologias, sólidas metodologias para tornar esse conhecimento acionável e útil para os nossos clientes. Portanto, eu diria, são empresas que têm estas duas valências. Por um lado, know-how e know-how diverso, know-how em rede, não é know-how em silos. Eu sublinho muito isto porque acho que é e nós que vemos tecnologia, vemos, enfim, muito cartesianos, normalmente gostamos muito de dizer, digam-nos o que é para fazer, não é? Nós fazemos e não gostamos de ambientes mais fluidos. Mas nós temos que saber trabalhar de uma forma muito aberta, cada vez mais com pessoas de outras especialidades, também das ciências sociais, como sabem, não é? Porque o impacto real da tecnologia mede-se pela avaliação que as pessoas fazem da tecnologia, não pela tecnologia intrinsecamente. Portanto, esta integração com ciências sociais é cada vez mais um tema fundamental para as empresas também de tecnologia. Enfim, os user experience já estão a entrar, já estão a fazê-lo, mas nós temos que o fazer de uma forma mais intensa, também pela cada vez mais interfaces naturais na utilização da tecnologia, mas, portanto, dizia, esta rede de competências e depois sólidas metodologias que garantem que estamos a extrair valor. Não é? Que há pragmatismo, que há ligação entre aquilo que são as necessidades de negócio, de construção de um novo processo de negócio que a empresa cliente tem e, de facto, a utilização destes recursos, deste know-how, desta rede de competências. Portanto, vejo estas organizações, de facto, com esta dinâmica e com estes dois grandes pilares, não é? Processos sólidos e know-how. Muito bem, João Paulo, olha, estamos aqui a chegar ao fim e temos aqui duas questões que fazemos a todos os nossos convidados. A primeira, ou seja, aliás, há 3 questões, é porque ela é a primeira, né, que estamos a construir a fórmula de sucesso, para ver se nós chegamos lá também. E depois há uma segunda que tem a ver com os nossos filhos, não é? Tu tens 4. Sim.
E sei que pelo menos um deles já tem 20 e tal, não é? Portanto, já desse muitos conselhos. Outros, se calhar, estás a dar. Quais é que são os conselhos que tu dás, ou como é que tu geres, no fundo, essa relação com os teus filhos, a tentar ajudá-los a escolher o melhor caminho, ou pelo menos dar as condições para que eles possam escolher o melhor caminho? É a pergunta mais difícil. Mas tens a vantagem de já ter experiência, não é? Porque já tens dois com mais de 20 e, portanto, já experimentaste. Muito difícil. Só uma nota. Dar conselhos e ouvir conselhos. Eu já tenho ouvido muitos bons conselhos dos meus filhos. E para mim são um farol fundamental até para entender aquilo que são preocupações e a visão de uma geração que naturalmente não é a minha. Não é? E, portanto, eu recomendo seriamente que todos o façam, que se têm essa oportunidade, se têm filhos, que escutem e os ouçam com muita atenção. Eu acho que nós, como pais, vivemos sempre aqui um dilema, que é, queremos que os nossos filhos sejam felizes e achamos que, para que sejam felizes, têm que também ser bem-sucedidos segundo os nossos conceitos de sucesso do ponto de vista profissional. Eu próprio tenho andado sempre com este dilema. Hoje, à data de hoje, eu poria todo o ênfase em que encontrem o seu sonho. Encontrem o seu sonho e sejam muito sólidos do ponto de vista académico e do ponto de vista da preparação para seguirem o seu sonho, qualquer que ele seja. E, portanto, não recomendo, vão para a área de Data Science, porque agora Data Science está, ou para uma área que está super quente aqui do ponto de vista de necessidades de emprego. Acho que o que é fundamental é, de facto, ter consciência de que, se não colocamos paixão na nossa atividade, dificilmente vamos ser bem-sucedidos e que, hoje, não há sucesso sem forte preparação, forte investimento em adquirir conhecimento, em adquirir experiência nessa área. Portanto, ser muito consequentes, ser bastante hardworking a seguir o seu sonho. Portanto, qualquer uma das áreas, desde que haja paixão, mas depois é preciso muito trabalho para conseguir ser muito bom nessa área. Ser bom, não é? Isso. Muito bem, fica aqui o conselho. Não sei se concordam. Não. Parece uma boa abordagem. A última questão também é semelhante para todos os nossos convidados e tem que ver com sugestões de leitura. Íamos pedir 2, 3, mais livros que queiras, livros ou filmes ou até websites, podcasts, aquilo que, digamos, livros que possam ter impactado a tua visão do mundo, da vida, podem ser mais relacionados com a profissão, mais pessoais, aqueles que venham à cabeça. Enfim, esta, como é uma pergunta repetida, eu ontem à noite pensei nisto e queria só partilhar aqui convosco uma ideia. De facto, o que é que me tem marcado mais tem sido a oportunidade que eu tenho tido de viajar. Eu comecei a viajar bastante cedo e profissionalmente tive sempre também essa oportunidade. Gabriel, sei que tu também és uma pessoa que gosta. E as viagens e o conhecimento de outras culturas talvez tenha sido aquilo que mais me tenha marcado na construção da pessoa que eu sou. Em particular, quando comecei a viajar para a Ásia, foram experiências marcantes. Eu lembro há cerca de 20 anos, quando fui para a China, ganhei uma consciência que eu não tinha do que era um país que estava numa transformação tremenda, uma realidade completamente diferente da nossa aqui na Europa. E, portanto, eu recomendo hoje os Erasmus. Acho que foram programas absolutamente fantásticos para várias gerações já. E a possibilidade de experienciar outras culturas, eu diria que é um aspecto que me parece fundamental. E agora fiquei a saber que já é Erasmus desde o 11º ano, não é? Já se pode fazer Erasmus. Já. E acho que isto é
Eu, aqui, voltando ao tema dos conselhos, acho que este é um aspecto fundamental. Mas diz-me uma coisa, mas como é que te marcou? Ou seja, quais são as coisas que tu conseguiste retirar dessas experiências que modificaram a tua maneira de ver o mundo? Maior tolerância para a diferença? Que forma é que impactou? Sem dúvida, tolerância para a diferença, o perceber que há diferentes formas de encarar problemas, desafios, de viver, de pensar a vida, perceber que nós muitas vezes estamos aqui centrados na Europa, pensamos que somos o centro do mundo, há outras centralidades tão ou mais importantes que a nossa, que estão a fazer outros caminhos, perceber de facto que apesar dessas diferenças, em muitos aspectos, partilhamos questões fundamentais da nossa humanidade. E, portanto, acho que esta leitura, como pessoa a mim, enriqueceu-me certamente bastante. E, portanto, eu acho que esta possibilidade, acho que devemos de a criar, se não a temos, de forma mais espontânea, e acho que é um investimento fundamental para nós, como pessoas e profissionalmente. O tema dos livros... É curioso que as viagens e os livros, que são duas coisas, não é, que nós investimos e depois ninguém nos tira, não é, e fica para sempre. Não é? São experiências, não é? Mas, Gabriel, e é engraçado porque eu, quando olho retrospectivamente, as melhores memórias que eu tenho são de viagens. São de viagens, situações, e eu gosto muito de viajar deambulando também pelos locais, sem um programa estruturado, e as recordações que eu tenho, de experiências que tenho aí, são coisas que me marcaram, muitas delas, pequenas experiências. E portanto, eu tenho aí esse sentimento de que isso é extremamente gratificante. Do ponto de vista dos livros, eu escolhi aqui dois, mais profissionais, porque acho que são bastante atuais. Um é Inteligência Emocional, do Goleman. E nós que vimos das áreas de engenharia, somos muito cartesianos, esquecemos isto. E não tenho visto aqui um caminho. A Nova, acho que tem feito aí um caminho importante em juntar... Esquecemos ou em determinado ponto da vida batemos com a cabeça e percebemos que esse tema também é relevante e vamos a ele. Mas vamos quase como que tomar um comprimido. Vamos lá despachar. Sim, mas tem que estar algo que tem que ser colocado desde raiz, não é? É fundamental. As questões que ali são levantadas, as dimensões que ele aponta como absolutamente determinantes para avaliar aquilo que é a capacidade da pessoa de entregar valor, para além da sua racionalidade, da sua inteligência objetiva, são hoje mais presentes do que nunca e eu acho que para quem está nas áreas de tecnologia tem que perceber isso. Não pode descurar essa dimensão. Portanto, a Inteligência Emocional foi um livro que eu, na altura, talvez também pelas minhas características, me tocou muito, eu revi muito no livro, entusiasmou-me muito e acho que mais que nunca está presente. Um outro livro, este foi aqui mais na pandemia, foi Humanocracy, do Gary Hamel, que aborda muito novos modelos de organização das empresas e destrói muito esta visão da empresa burocrática. Eu acho que este é um desafio para os próximos anos. As caixinhas do organigrama e reduzir o modelo de relação das pessoas na empresa a esse organigrama, em que trata as pessoas, eu diria, como elementos técnicos, e não lhes dou plenitude de atuação, explorando tudo aquilo que eles têm para dar, está esgotado. Nós não podemos dar ao luxo de ter pessoas que nos estão a entregar apenas 50% das suas capacidades. Enfim, ele até é um bocadinho mais dramático, diz que, de facto, na maior parte das organizações, as pessoas entregam ainda muito menos do que podiam, e nós temos que encontrar esses modelos que permitem que cada pessoa, que hoje está formada, está informada, se for motivada, está disponível para contribuir em múltiplas dimensões, temos que construir organizações que nos permitam fazê-lo. Portanto, este Humanocracy eu também gostei muito. Eu tenho lá o livro, mas ainda não li. Eu fui dos poucos livros que eu ultimamente li e anotei.
porque acho que... Mas tu andas realmente motivado com este tema da organização e da forma como as organizações podem, digamos, criar um contexto para, digamos, um desabrochar pessoal e profissional que possa ser benéfico quer para a pessoa e satisfatório para a pessoa, quer para a organização. Eu não acho que o caminho é dizer agora em vez de 5 trabalho 4 dias por semana e vou ter... A vida profissional tem que ser algo que nos realiza e que é gratificante. E, portanto, acho que este caminho... Sim. Eu também tenho muito esta opinião, que é a solução de passarmos dos 5 dias para 4 dias de trabalho e por aí parte de um princípio que o trabalho é uma coisa para acabar. Penosa. E parece-me que é um princípio errado, porque, quer dizer, de uma forma ou de outra acabaremos passar ou 5 vezes 8 horas ou 4 vezes 8, é uma parte muito significativa da nossa vida e, portanto, temos que arranjar uma forma de tirar satisfação e digamos, ter a capacidade de crescer também nesse ambiente, não é? Como profissional. E parte-se do princípio que estamos a controlar a pessoa pelo tempo, não é? E, portanto, no momento em que queremos criar organizações que sejam enfim, que sejam autónomas, não é? E grupos de trabalho que sejam autónomos, temos que dar responsabilidade essas pessoas e acho que não é essa a forma. E o que temos visto muito também são organizações que estão orientadas por métricas, não é preciso ter métricas e depois flexibilidade para que as pessoas possam fazer também da forma que gostam e para que consigam de facto ter paixão por aquilo que fazem sem estarem amarradas a uma burocracia, como referias há bocado. A burocracia pode funcionar para muitos, mas prende também outros 50%. Um pintor não está a discutir se está a pintar à noite ou durante o dia ou se trabalha 4 dias por semana. Ele fala com a paixão de quem tem uma arte que o preenche. Acho que, enfim, a utopia de fazermos disso uma transversal a todas as atividades, com certeza que não passa disso mesmo, de uma utopia, mas acho que há aqui um caminho de equilíbrio que temos que conseguir e acho que essa é a resposta para lidar com esta Great Resignation, não é? Mais do que dizer que vem X dias por semana ao escritório ou não, aí estamos só a tentar tapar alguns efeitos e não atacar as causas. Não é? Exato. É tratar os sintomas em vez de atacar as causas. Exatamente, isso mesmo. Bem, foi uma conversa fantástica. João, acho que começamos aqui, tocasse aqui num ponto que nós também consideramos muito relevante e temos visto também vários dos nossos convidados o tema da paixão, não é? Mas depois também o trabalho, não é? Não é só fazer aquilo que se gosta, mas depois também trabalhar e colocar esforço. E depois falasse também muito aqui na questão das equipas e na questão de conseguir criar uma relação com os clientes, como uma empresa de serviço, né? Criar esse ecossistema, essa relação de parceria, que depois, e acabamos por falar muito sobre pessoas, né? E depois a forma como se vai gerir essas pessoas que vão criar essa organização Glint, Nexlence ou outras empresas de serviço que vão ter que trabalhar com outras organizações num modelo de cooperação que vai obrigar cada vez mais com os temas de automatização, com 5G, com a IoT que referiste, vai fazer com que aquelas funções mais operacionais sejam passadas para as máquinas e vai obrigar cada vez mais a nós, como seres humanos, sermos mais criativos. E o trabalho realmente vai ter que passar por aí, como dizias, ou seja, não vamos ser pintores, mas vamos ter que ter capacidade ou ter condições para que a nossa criatividade e a nossa paixão venham de cima, para que de fato as equipas sejam de alta performance. Assim, resumida daquilo que disseste, acho que... Sem dúvida, a nossa humanidade seja o principal elemento que estamos a entregar, alicerçado em conhecimento, como eu digo, sólido. E este aspecto que tu referiste é muito importante, porque às vezes pensa-se que, faço com paixão, não tenho trabalho. Não. Significa exatamente o contrário, porque eu tenho paixão, trabalho. Só que o trabalho é algo natural. E no mundo hoje não há nada que seja fácil. Exige conhecimento, exige estudo, exige trabalho. Não é? Agora, se está a ser feito numa direção que me apaixona,
Custa menos. É mais fácil. É prazer. prazer. O caminho é um prazer. Exato. O caminho é um prazer. E isso é muito... Bem, não, e foi um prazer também essa conversa. Sem dúvida, da minha Obrigado parte, também. queria também agradecer ao João Paulo. Foi uma conversa super interessante. Como seria de esperar, fiquei muito interessado neste tema das novas, digamos, estruturas organizacionais que podem apoiar um desenvolvimento mais rápido e mais harmonioso, digamos assim. Penso que temos aqui material para outras conversas que eu tenho a certeza que iremos ter no futuro, mas foi um gosto enorme e mais uma vez o nosso agradecimento pela disponibilidade por esta conversa. Obrigado aos dois, para mim foi Obrigado. muito agradável. Obrigado, João. Obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até a próxima. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.